E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa Tudo bem com tarde. vocês? Tudo bom? Bom, hoje, como combinado, a gente ia fazer a nosso tirar dúvida das revisões, da revisão que eu passei, certo? Vocês pegaram a revisão? Fizeram? Hum? E aí, pessoal? Não chegaram a fazer? Não, tudo bem. Nem é essa a questão. É mesmo para tirar as dúvidas de vocês, né? De não dar algum problema e tal, para vocês fazerem. Mas a gente dá uma resolvida agora. Beleza? Vou dar aí uns 5 minutinhos, né? Até 2h05 para ver se a galerinha chega. Beleza? Beleza. Enquanto isso, eu não tô conseguindo fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Kevin, Oi. eu tô vendo aqui que na apostila tem uns exercícios de movimento circular. Ou é só impressão minha? Não, tem sim. Vocês tiveram movimento circular, não? Não, Não tiveram? não. Tá. Então eu vou dar uma olhada nisso e vou fazer com vocês essa semana. Ok. Beleza? Beleza. Ué, eu jurava que vocês tinham tido movimento circular, não? Tanto que, se não me engano, o Guilherme me passou essa parte de movimento circular para de vocês. Bom, sem problema. Vou procurar um negócio. Bom, vai ter que ser por lá então. Eu ia compartilhar com vocês a lista de vocês por aqui, mas eu não estou conseguindo pelo chat compartilhar isso com vocês. Então eu vou enviar pro Guilherme
E aí ele envia para vocês, porque ele que tem essa essa possibilidade aqui, ele é o administrador do grupo do WhatsApp de vocês. Tá legal? Aham. Bom. Deixa eu ver aqui. Bom. Tendo isso, vamos lá. Lista de revisão. Tá legal? Lista de revisão. Vou pegar aqui com vocês. O exercício 3. Para a gente dar uma olhada agora. Beleza? Beleza. Bom. Então, vamos lá. Ó. Dois automóveis A e B partem no mesmo instante de uma cidade X com destino a uma cidade Y. Eu já fiz essa questão com vocês, não é já? Já. Deixa eu ver aqui, então. São 13, então. Aqui seus motores. Ó, no instante t0 igual a 0, um automóvel a 20 metros por segundo passa a frear com aceleração igual a 22 metros por segundo. Então, determine a função horária e um instante que a velocidade escalar se anula. Certo? Então, ó, o que aconteceu aqui? Eu tenho meu carrinho, e aí ele está caminhando na estrada. Um determinado momento, ele começa a frear, que vai ser essa marquinha aqui, e ele para. Então, ó, eu tenho o início da desaceleração. E aqui eu tenho o momento que o automóvel para. Tá legal? E o nosso automóvel tá aqui. Ok, pessoal? Vou determinar que o sentido positivo é esse aqui. Olha como é que eu estou fazendo diferente para mostrar para vocês outra forma de escrever. Tá legal? Esse é o sentido positivo do movimento. Tá? E vamos aos dados. Nos meus dados, eu tenho que a velocidade inicial dele é de quanto? 20 metros por segundo, correto, pessoal? Enquanto a aceleração dele é de 22 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ok. Ok, pessoal? Ok. Bom, essa aceleração ela é positiva ou negativa?
Negativa. Ela é negativa. Por quê? Porque eu tenho uma desaceleração. Ó, eu tenho que esse carro ele passa a frear. Se ele passa a frear, então essa aceleração é negativa. Legal? Na letra A, velocidade do automóvel quando ele para. Qual é a velocidade final desse automóvel? É 0, porque ele parou. Correto? Correto. Correto. Então vamos lá. Ele pede a função horária de sua velocidade. Como a gente sabe, esse é um movimento acelerado, né? No caso, desacelerado, né? Retardado. Então a gente sabe que V é igual a V0 mais A vezes T. Essa é a fórmula da função horária de velocidade. Correto? Agora eu vou substituir aquilo que eu tenho, ó. A velocidade final. Como eu quero determinar a velocidade em cada instante, a velocidade inicial, eu não preciso substituir. A velocidade inicial é de 20 metros por segundo. A aceleração é de menos 22. E eu tenho um tempo T. Logo, a minha função horária de velocidade tem que ser V é igual a 20 menos 22 vezes T. Já que a minha função horária me diz exatamente qual é ela me mostra qual é a velocidade de um corpo em determinado tempo. Tá legal? Ok, pessoal? Ok. Letra B. Letra B. Ele quer um instante em que sua velocidade escalar se anula. Se a velocidade escalar se anula, eu tenho que a velocidade anula. É 0. Então, eu vou pegar a minha função horária e vou zerar a minha função horária. Ok? Pedro, posso sim. Deixa eu só terminar aqui. Vou passar esse menos 22t para o lado onde está o zero. Então, ele vem mais 22t. Certo? Então, o tempo que ele leva, o instante, é de 10 dividido por 11 segundos. Eu vou deixar 10 dividido por 11 porque essa conta não é fechada. Tudo bem? Então, eu preferi deixar ela fracionária. Tá legal? Alguma dúvida? Não. Não? Não. O Pedro ainda está online ou não? Não consigo Tô ver. sim, senhor. Pedro, fala aí para mim, qual dúvida que você tá tendo? É de um gráfico. Primeiro eu vou fazer o... Elevando-se a temperatura de um líquido em geral, ocorre um aumento do volume. No entanto, excepcionalmente para a água, temos um gráfico anômalo. Assinale a alternativa que já representa a água na situação descrita. Aí vem Pedro, você tem essa questão aí
digitada ou sabe de onde ela veio? É que o meu amigo, ele me deu um livro, porque eu vou tentar fazer o negócio dele picar. E como ele passou, eu peguei o livro com ele. Uhum. Qual livro é esse? Porque, dependendo da questão, eu posso pegar essa questão e jogar para todo mundo. Então fica mais fácil até mesmo de você visualizar. O que você acha? Pode ser? Pode, só deixa eu achar aqui. Tá legal, Pedro. Enquanto você dá uma olhada nessa parte, eu vou fazendo algumas outras coisas com o pessoal. Tá legal? Ok. Bom, pessoal, vocês disseram para mim que não tiveram movimento circular, certo? Certo. Então, eu vou na sexta-feira que eu dou aula para vocês, a gente vai ver o finalzinho de lançamentos. Vocês vão ver o lançamento oblíquo, tá? No lançamento oblíquo, o IFE ele não tem explicando se ele cobra ou não, ele deixa em aberto, tá? Segundo o último edital que saiu para o IFE, ele não explicou se ele cobraria ou não, ele só colocou lá MRU e MRUV. Como esse lançamento ele é uma junção dos dois, eu vou dar o lançamento oblíquo para a galera que quer fazer o IFE, mas por desencargo de consciência. Então, por desencargo de consciência pessoal do IFE, a gente tem o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Esses dois, o IFE não deixa explícito se cobra ou não. Caso ele cobre, vocês já sabem. Caso ele não cobre, vocês vão ver lá dentro. Tá legal? Professor, Colégio Pro Naval pessoal- cobra, sabe me dizer? Então, vou chegar lá, Gabriel. Para o pessoal Ok. do Colégio Naval, cai e está no edital. Composição de movimentos e lançamento de projéteis. Então, eu tenho que passar essa parte porque no Colégio Naval cai. Tudo bem? Ok. A EPICAR também não... Quem vai fazer EPICAR aí, também não disse cobra ou não. Ele deixa em aberto. Mas, como a maioria dessas provas, EPICAR, SPSEX e Colégio Militar e Colégio Naval cobram, eu vou dar muito mais, porque o pessoal das escolas, dos colégios militares cobram. E o pessoal do IFE é um desencargo de consciência. Tá legal? Então, se por um acaso se vocês perceberem, quando vocês virem a lista, ela não tá grande, ela tem mais explicações, tá? As explicações estão grandes. Mas quando vocês virem a lista, vocês vão perceber que na verdade, tem mais exercícios de lançamento horizontal, de lançamento vertical para cima e de queda livre do que propriamente de lançamento horizontal. Tá legal? Ó, se vocês quiserem ver, essa aqui é a lista de vocês. Vocês conseguem ver? E, Pedro, eu vou botar lá no grupo. Ó, essa aqui é a lista de vocês. Tá? Na lista de vocês, posso ver isso também. Ó, na lista de vocês tem o seguinte. Tem todos os desenhos, tem as fórmulas que vocês vão usar, fórmulas importantes que vocês vão usar. Tá legal? Como eu vou dividir, tem tudo relativamente mastigado. Os desenhos para vocês conferirem. Tá legal?
Ó, tudo dessa forma. Temos exercícios resolvidos para vocês também, que eu sei que pode pegar algum momento, vocês podem olhar os exercícios resolvidos, tanto de lançamento vertical para cima, quanto de queda livre, quanto de lançamento oblíquo, tá? Com coisas que eles cobram, ó, tempo de subida, altura máxima, alcance horizontal, tá? Exercícios, vocês têm 15 exercícios, tá legal? Só 15. Vejam que, mais ou menos, ó, a partir do 11, eu tenho lançamento horizontal. O 12 é o lançamento oblíquo. Tá? Então, ó, a maior parte deles não é de lançamento horizontal e nem oblíquo. Agora, eu tenho essa seção aqui de desafios. O que, que é essa seção de desafios? É especializada... Matheus, conseguiria. Conseguiria sim, normalmente. Tá? Eu não fiz essas questões para vocês quebrarem a cabeça, não. Não estou fazendo uma questão, as questões impossíveis para vocês fazerem. Não é isso, tá? Eu estou fazendo questões para vocês treinarem para repetir isso na prova. Tudo bem? Para a galera que vai fazer escola, colégio naval e tudo mais, eu tenho essa parte de desafios, que é essa especializada, tá? Então, essa parte de desafios é para a galera que vai fazer o colégio naval. São 5 questõezinhas, são questões um pouco mais pesadas. Aí sim, Matheus perguntou se uma pessoa só tivesse acesso à lista, ela conseguiria fazer os exercícios? Sim, mas os desafios você ia precisar quebrar um pouco mais a cabeça. Por isso que o nome é desafios, e essa é a galera voltada para a parte militar, para dar uma aumentada no grau deles de conhecimento, porque a prova do Colégio Naval é um pouco pesada. Então, eles precisam estar... É legal eles sempre, vocês estarem, que vão fazer o Colégio Naval, estarem um pouquinho acima do que a prova te cobra. Tudo bem? Então, tá aqui essa é a lista de vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não. Bom, então... Ele me mandou no grupo essa lista? Oi? O Guilherme me mandou no grupo? Ainda não, porque eu ia mandar para vocês por aqui. Só que eu não estou conseguindo compartilhar. Sem problema. Então eu vou mandar para ele compartilhar para vocês. Tá legal? Sim, sim. Então, depende do Guilherme, Matheus. Essa lista sai hoje, depende do Guilherme colocar para vocês. Tá? Porque tem que passar pelo aval dele também e tudo mais. Tá? Vou fazer mais uma questão com vocês. Quero fazer com vocês. Professor, eu posso compartilhar. Desculpa. Alguém aí do grupo sabe compartilhar a tela para mim passar, para mim botar lá no grupo e vocês compartilhar a minha dúvida? Ô Pedro, é só você ir aqui embaixo e colocar New Share. Se tiver pelo telefone, não dá. Ah, pelo telefone? Não, tô falando, se ele tiver pelo telefone, não dá. Ah, tá. Isso aí. Deixa eu ver o negócio aqui, então. Só não tô conseguindo rodar essa questão.
Ela tá bem ruim de ler, Pedro. Não, isso aqui você compartilhou, não foi? Sim. Tá. Se o senhor quiser que interrompa, pode eu interromper. Não, tudo bem. A figura abaixo mostra uma barra metálica na posição horizontal por 2 fios metálicos com comprimentos iniciais mantida. alinhados. Hã? É mantida. Ah, tá. Coeficiente de dilatação, A1 e A2, respectivamente, a relação L1 e L2 para que a barra se mantenha na posição horizontal. E a esfera mantém equilíbrio. Professor, eu vou tirar uma foto aqui só do enunciado, aí eu mando aí, tá? Ver se vai ficar melhor. Pessoal, algum problema de fazer a questão que o Pedro mandou? Não. Vamos. A gente pode fazer tranquilo? Uhum. É de um assunto que vocês não viram comigo ainda. Tá? Bom, então o assunto dessa questão é chamado de dilatação térmica. Tá? O que é a dilatação térmica? Eu vou dar uma rápida introduzida. O que é a dilatação térmica? Vocês já viram, por acaso, os trilhos de um trem? Alguém nunca viu um trem na vida? O trem já, mas o trilho não. Os trilhos de trem, eles são assim, ó. São esses tipos de construção. Estão vendo? O Matheus falou, são pouco espaçados. Isso aí. Eles têm um pequeno espaço. Legal? Então, aqui eu tenho os trilhos de um trem. Vocês já viram, já passaram na ponte Rio-Niterói? A ponte, ela é mais... Ela é um pouco mais fácil de perceber. Quando vocês passam na ponte, em alguns momentos, vocês ouvem um solavanco. Tutum, tutum, tutum. Já perceberam isso? Uhum. Sim. Então, por que a ponte ela tem esse solavanco? Porque ela é toda picotada, igual o trilho do trem. Se vocês olharem na muretinha, a mureta onde eu tenho lá basicamente os apoios ali, para nenhum carro cair, vocês vão ver que os apoios também são espaçados. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente tenha, nos dois casos, um espaçamento. Ó, na ponte eu tenho esse espaçamento. Nos trilhos do trem eu tenho esses espaçamentos. Tá? E esse espaçamento na ponte de Niterói, ele acontece durante todo o trajeto dos 13 quilômetros da ponte de Niterói. Tá bom? Por que isso acontece? Por que eles têm esse espaçamento?
Porque conforme a temperatura aumenta, os corpos aumentam de tamanho. Tá legal? Então, se eu tenho, por exemplo, um corpinho desse tamanho, quando eu tenho uma temperatura T, tá legal? Ele pode aumentar de tamanho se eu adicionar, por exemplo, ir de uma temperatura T para temperatura T mais 25 graus. Tá legal? Então, eu adicionei 25 graus, certo? Eu aumentei em 25 graus a temperatura dele, certo? E ele aumentou o seu tamanho. Tá legal? E isso a gente chama de dilatação térmica. Tá legal? Na dilatação térmica, eu deixo esses espacinhos aí entre o concreto da ponte, entre o metal dos ferros do trilho do trem, o metal dos trilhos do trem. Por quê? Porque conforme a temperatura aumenta, esses caras se encaixam. Tá legal? Então, por exemplo, quando o trem passa em cima dos trilhos do trem, a temperatura aumenta. E aí, essas partes metálicas do trilho, elas se grudam e aí permitem que o trem passe. Tudo bem? Caso não houvesse isso, eles iriam simplesmente subir. E aí ia quebrar o trilho do trem. Tá legal? A dilatação térmica, ela é dividida em 3. Tá legal? A gente tem a dilatação térmica, a dilatação que a gente chama de linear. A dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Tudo bem? A dilatação linear é a dilatação de uma dimensão, tudo bem? Ou seja, em linha, uma dimensão. Tá? A dilatação superficial, ela é a dilatação das áreas, ou seja, em 2 dimensões. E, consequentemente, a vertical, ela é em 3 dimensões. Ou seja, na primeira eu tenho só o comprimento dilatando, na linear eu tenho o comprimento dilatando, na superficial eu tenho a área e na volumétrica eu tenho o volume. Ok? Ok. Alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida nenhuma? Não. Não? Bom, então, eu tenho, para dilatação linear, eu tenho as seguintes fórmulas. Deixa eu pegar aqui. Preciso de um delta. Tenho que a variação do comprimento dele vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Tudo bem? Também vou dizer que esse ΔL vai ser igual a L0, que multiplica ΔT, que multiplica um coeficiente, tá? Esse coeficiente é um coeficiente de dilatação térmica, então ele que vai me dizer se ele dilata muito, se um determinado material dilata muito ou dilata pouco, tá?
E quando se trata de uma dilatação linear, eu tenho o chamado alfa, tá? E se eu juntar as duas, eu vou ter essa última equação. Tá legal? Tudo bem? Quando eu falo na superficial, vou ter também um delta, tá legal? Agora não vai ser mais um delta L, vai ser um delta S, né, de superfície, de área. Vai ser a área inicial, a área final menos a inicial. Ou S0 que multiplica. Se antes eu tinha um coeficiente linear, agora eu preciso de um coeficiente superficial. Eu vou chamar de beta e multiplica a variação da temperatura. E se eu juntar essas duas iniciais, eu vou ter essa equação. Tudo bem? E a última é a dilatação volumétrica. Tá? Na dilatação volumétrica, como eu disse, eu vou dilatar o meu volume. Então, ó, eu vou ter que o volume, a variação do volume é o volume final menos o volume inicial. Também vou ter algo muito semelhante, só que o que vai mudar agora também é o coeficiente, ou seja, eu vou ter ΔV igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou chamar de gama, tá? Vezes a variação da temperatura. E se eu compor essas equações, eu vou ter isso aqui. Né? Substituir uma na outra, eu vou ter isso aqui. E uma coisinha que é extremamente importante, tá? Que eu tenho uma relação entre alfa, beta e gama, tá legal? E a relação entre os coeficientes é de que alfa, que é o coeficiente linear, ele é a metade do coeficiente superficial. Tá legal? Que é 1/3 do coeficiente de dilatação volumétrica. Tá legal? Então eu tenho essa relação aqui, tá? Não precisam ficar espantados, veremos isso no futuro. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Zero. Ó. Agora, indo para a questão. Eu tinha algo desse jeito. L2 alfa 2. E aqui eu tinha L1 alfa 1, tá? Eu não me recordo se eles tinham o mesmo tamanho ou tinham tamanhos parecidos, tá? Mas o que importa aqui é o seguinte, que aqui em cima eu tinha uma bolinha, tá? E qual é a ideia? A ideia... Compartilha. Pode ser, pode ser. Pô, melhorou bastante. Show.
Deixa eu só... vou tirar, tá, o Pedro, rapidinho, que aí eu vou colocar lá para a gente resolver. Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, na verdade, uma barra. Tá legal? E nessa barra, eu tenho dois fios que eles, quando eles estão nessa disposição, a minha barra ela fica horizontal. Tudo bem? E aí essa bolinha não se mexe. Eu quero saber qual é a relação entre as barras porque elas vão dilatar, entre as cordas, porque elas vão dilatar, mas que essa bolinha não se mexa. Tudo bem? Como que eu faço a dilatação delas ocorrer, mas que essa bolinha se mexa? Pensem comigo. Eu vou ter 3 casos. Se L2 dilata mais que L1. O que acontece se o L2 ele dilata mais do que o L1? Significa, então, que o L2 vai ficar muito grande e o L1 vai ficar muito pequenininho, correto? Uhum. Correto. Então, ó, eu vou ter L1 dilatado. Eu vou ter L2 dilatado. Lembra que ela só pode dilatar para baixo, porque para cima ela está presa. Olha o que aconteceu com a barra. Olha a nossa barra como é que ficou. Se a barra ela faz isso, a nossa bolinha ela vai ficar parada? Não. Não, né? Ela vai descer. Certo? Então, ela vem para cá. Se por um acaso eu tiver L1 dilata mais que L2, o que vai acontecer? Eu vou ter L1, deixa eu anotar aqui, L1, vou ter L2, e olha o que vai acontecer com a minha barra. Se isso acontecer, a minha bolinha, ela vai conseguir ficar parada? Não. Não, né? Ela vai acabar descendo para a direção de L1. A Maria Alice falou que tinha que ficar regular para que a bolinha não caísse nem para um lado nem para o outro. Maria Alice, o que é ficar regular para você? Eu não estou te contestando, nem desafiando, não, mas o que é exatamente regular? Como seria ficar regular? Vamos transformar esse regular para física? Sim. Eu acho que pra mim é ficar reta, sabe? Pra não ficar, sabe? Entendeu? Uhum, ela tem que ficar reta. Como que eu faço essa barra ficar reta? A gente analisou que o que aconteceria se o L1 dilatasse mais que o L2. A gente analisou se o L2 dilatasse mais do que o L1. Mas isso tem um terceiro caso, não? Uma outra possibilidade? Qual seria essa terceira possibilidade? Não sei. Os dois juntos?
se os dois dilatassem iguais. E se L1 e L2 dilatassem igualmente? Como ficaria se L1 e L2 tivessem a mesma dilatação? Ficaria A1 sobre A2? Ou ao contrário? Como assim? Não, eu não tô nem... Eu tô analisando primeiro como ficaria cada coisa, ó. Se o L1 e o L2 dilatassem igualmente, olha como a barra ficaria. A bolinha ia ficar parada? E aí? Hein, pessoal? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não tá dilatando nem para um lado e nem para o outro, sabe? Tá constante. Então, dilatando, Maria Alice, eles estão, tá? Estão dilatando normalmente. Só que a dilatação é igual. Então, se um cresce... por exemplo, pensa comigo. Vou raspar minha cabeça. Mas eu vou raspar só aqui do lado. Ou então só aqui em cima. Vai ficar muito feio. Mas se eu raspar só aqui em cima... Pensa comigo, se eu crescer 1 centímetro para cá e 1 centímetro para o lado, o cabelo, ele vai crescer 1 centímetro. Ele vai parecer mais regular, como você tinha dito. Correto? Não vai ficar exatamente regular meu cabelo, mas ele vai parecer mais regular. Entendi. Certo? Certo. Todo mundo comigo? Sim. Alguém não entendeu isso? Então, ó, a dilatação de L1 tem que ser igual à dilatação de L2. Tá legal? Aí, ó, o que eu vou pegar? Eu vou pegar aquelas fórmulas. Bem? Vou pegar aquelas fórmulas e vou colocar aqui. Eu sei que delta, a dilatação é L1, que multiplica alfa nesse caso, alfa 1, vezes o quê? O delta T. Claro, se eu submeter alguém a uma dilatação, eles têm que estar na mesma temperatura. Eu não posso deixar eles a temperaturas diferentes. Legal? Vezes o mesmo delta T. Tá legal? Vejam que eu tenho delta T de um lado, delta T do outro. Então, ó, eu vou ter que L1 é igual a L2 alfa 2. Pedro, deixa eu ver quais são as possibilidades de resposta aí pra gente. Dá para ver melhor o que a outra? Não, tá de boa. Ó, ele quer saber qual é a relação entre L2 e L1. Tá legal? L2 sobre L1. Então, como ele não disse... Deixa eu só ver um negócio aqui. Como ele não disse nada sobre a relação entre alfa 1 e alfa 2, ele só disse que existem, né? Que eles estão em equilíbrio. Então, ó, como é que eu faço L1 sobre L2? Quer dizer, L2 sobre L1. Vou passar o L1 multiplicando, ou o L1 dividindo, e o alfa 2 multiplicando, tá legal? Então, ó, L2, por exemplo, L2
L2 alfa 2 vai ser dividido, perdão, por L1 vai ser igual a Eu deixei pegar o tablet. alfa 1. Se eu passar o alfa 2 dividindo, então eu vou ter L2 dividido por L1 vai ser igual a alfa 1 dividido por alfa 2. Tudo bem? Então, a nossa resposta é essa aqui, opção certa, letra D de dado. Ok, galerinha? Tudo bem? Não. Alguma dúvida? É você ver TV. Não é pra você mexer no telefone da mamãe. Não, Nenhuma dúvida? não. Então, Mãe, você vai pessoal, mexer no telefone? tenho 9 minutos ainda com vocês. Kevin, É. aqui. Oi, Você poderia tirar uma dúvida do exercício que Mamãe, você passou? essa questão aqui que eu pedi pro professor só um minutinho. ontem eu tenho Pedro. que fazer. Calma aí. Pedro, Fala. você tá com o microfone aberto, cara. Aí tá meio difícil de ouvir o pessoal. Maria Alice, obrigado, Pedro. Maria Alice, fala de novo, por favor, que eu não consegui entender. Tá. É porque eu não entendi muito bem o que era para fazer na número 1 do exercício que você passou. Nessa aqui? Era esse exercício que que o senhor passou, só que eu não entendi o que era para fazer na número 1 desse exercício. Nessa aqui? De função horária? Na número 1 da lista. Você está olhando a lista. Isso, tá bom. Vamos lá. Ó, o centro da Terra descreve uma trajetória praticamente circular em torno do Sol. Tá? A Lua também descreve uma trajetória praticamente circular em torno da Terra. Apresente uma evidência que essas duas trajetórias não são contidas em um mesmo plano. Me mostra que, me dá um exemplo de que essas duas trajetórias elas não estão ao redor só do Sol. Tá legal? Tudo bem, Maria Alice? Então, nessa parte que eu não entendi o que era para fazer. Como que você me mostra que a Lua também está girando em torno do Sol? É isso que eu preciso. Tá legal? Tá? É isso que eu preciso, que você me mostre alguma evidência de que o Sol, a Lua também gira em torno do Sol. Tá? Pode ser em desenho, não tem menores problemas. Tá legal? Mas, Kevin, eu não consegui fazer essa, não entendi como se faz. Tá. Peraí. 4. Ó. Eu tenho o Sol, correto? Em torno do Sol, eu tenho quem? Isso não é um ovo. Isso aqui é Sol. Quem eu tenho em torno do Sol? Eu tenho a Terra. Correto, Maria Alice? Correto. E aí, ó, eu tenho a Lua. Tá legal? Uhum. Aí, ó, eu quero que você me fale o seguinte. Poxa, se a Terra gira em torno do Sol. Tá legal?
a Lua gira em torno da Terra, então a Lua gira em torno do Sol. Como isso acontece? Qual é o exemplo muito prático de que esse terceiro aqui vai acontecer? Com os eclipses. Legal? É porque eu pensava que teria que fazer alguma conta, alguma coisa do tipo. Não, nem tudo vocês precisam fazer conta, tá? O que é o eclipse? É quando a Lua entra na frente do Sol. Entendi. Então, ó, tem Lua, tem o Sol, tem a Terra. Então, ó, quando esses caras aqui se alinham, eu tenho um eclipse. Tá legal? Tudo bem, Maria Alice? Entendi. Entendi? Aham. Show. Então, Gabriel, até conta, mas você precisa... essa analogia, ela não só te dá um exemplo, porque eu preciso de um exemplo. Tá legal? Eu precisaria de um exemplo além da analogia. Parecido com esse? Quê? Parecido com esse? Não, não. Esse é o exemplo. Eu acabei de resolver a questão com vocês. O exemplo uma prova o eclipse. Mas isso cairia em questão de física? Então, pode cair porque é uma questão teórica. Eu iria chegar, seria uma questão de ciências, né? É uma questão de ciência. E, na verdade, para vocês no IF vai cair essa parte de ciências, né? Sim. Sim. Ela é bem separada em ciências. Então, pode cair uma coisa de física, mas ela pode cair vai cair na parte de ciências também. Mas isso só prova que a Lua gira em torno da Terra. Então, mas é que tá. Se ela está girando em torno da Terra e eu tenho um eclipse, querendo ou não, ela está girando em torno do Sol. Tá legal? Vale lembrar, galera, que eu tenho dois tipos de eclipse, né? Eu tenho quando a Lua entra na frente do Sol e eu tenho o momento em que o Sol aparece na frente da Lua. Tá legal? Acho até que essa aqui é mais forte do que a de cima. Tá legal? Natan tá com dúvida na 5? Ah, tá. Kevin, Beleza. Oi. dá tempo de você desenhar só 6, a letra B? Porque eu fiz, só que eu não sei se tá certo. Posso? Por favor. 6. A função horária de espaços de um móvel no SI determina o instante que o móvel passa pela origem dos espaços, supondo a trajetória seja retilínea, esboce-a mostrando as posições no instante 0 e 6.
Então, eu tenho a trajetória retilínea dele. Ele começa, vou supor que ele começa, vou pegar que ele começa aqui. Tenho a origem, tá legal? E aqui é aquela posição dele 50, tá legal? O sinal é ao contrário, tá, galerinha? Ó, aqui é o 50, tá? Tá legal? E aqui é o 0. Então ele está caminhando para cá, Maria Alice. Tá? Depois, uhum. Isso, 50, a origem dos espaços. E aqui x. Tá legal? Galerinha, para não atrapalhar o próximo professor, vou deixar vocês, tá legal? Tá. Gabriel, me manda essa pergunta na semana que vem, na sexta-feira, que a gente continua. Beleza? Pessoal, então, até a próxima e tchau, tchau. Boa aula.